Então, boa noite para todos e todas que estão aqui hoje conosco. Eu sou a professora Simone, sou a coordenadora de um programa de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana. E das ações desse programa, nós temos uma que é o Piano a Quatro Artes. Desde o ano passado, o Piano a Quatro Artes, de 2020 para cá, nós estamos desenvolvendo um clube, e nesse clube a gente tem dois tipos de atividades. As atividades de formação, como essa, que é voltada para professores de piano, de teclado, licenciandos, pessoas que também têm formação em bacharelado, né, voltados, sobretudo, para quem quer dar aula ou já dá aula. E a outro tipo de atividade são as atividades performáticas. Então, Piano a Quatro Artes, a gente tem, desde esse momento da pandemia, do isolamento, nós passamos as nossas performances no formato digital, mas as nossas performances, elas são, na grande maioria, de forma coletiva. Então, a gente faz arranjos de 4, 6 mãos, mais de um piano. Normalmente, os arranjos, eles são personalizados, e a gente faz apresentações temáticas com o intuito de fomentar a música instrumental, aproximar as pessoas do piano, do teclado, enfim. E nessa atividade formativa de hoje, a gente tem a honra de contar com a Bianca Ribeiro, que acredito que já é conhecida de muitos de vocês. A Bianca, ela tem bacharelado e um mestrado pela UDESC. Isso. E atualmente ela está cursando o doutorado pela USP, né, de Teoria e Análise, e já é professora de piano há bastante tempo, né, Bianca? Cerca de 20 anos. Isso. E, além dessa atuação, a Bianca, ela já tem um trabalho, digamos assim, que está se destacando muito na área do ensino de piano, que é o trabalho com atividades e jogos pedagógicos, né, utilizados para treinar a leitura musical. Isso. E, ao lado da professora Mirka, da Pieva, ela elaborou o kit 1 de jogos pedagógicos para treinar a leitura musical, e também concluiu a primeira turma PowerPoint em Ação, né, que também é um curso voltado para utilizar o uso dessa ferramenta, né, no desenvolvimento criativo e na criação de desafios para facilitar a aprendizagem, além também de ter ministrado a disciplina Gamificação na pós-graduação, voltada para professores de corda friccionadas da Academia Cultura, né? Então, assim, para a gente é uma honra, e a gente entende que esse recurso, conforme a Bianca vai estar mostrando aqui para a gente, é um recurso de grande importância, né, para o ensino não só de piano, mas de qualquer outro instrumento musical, como também outras sub-áreas em música, né? Você pode também aplicar em teoria, em percepção, enfim. Então, assim, eu acredito que é uma carta na manga. E para a gente poder dar início, como eu estou vendo que tem muitas pessoas aqui que estão participando pela primeira vez, eu vou estar passando um videozinho bem breve, um vídeo promocional, que explica um pouquinho a atividade do Piano a Quatro Artes, do clube, né, do Piano a Quatro Artes, e logo em seguida a gente passa a bola para a Bianca. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o vídeo. Fala galera, beleza? Esse ano o Piano a Quatro Artes está com novidade, que é o Clube do Piano a Quatro Artes. Não é não, Vanessa? Fala aí. Nesse clube vamos ter as atividades formativas, que serão encontros online para abordar temas sobre a execução e pedagogia do piano.
Além de temas interessantes, as atividades formativas também vão contar com a presença de convidados. Além disso, nós vamos manter as performances virtuais coletivas, teremos performances instrumentais em forma de lives comentadas no Instagram, vai ser legal, e também teremos performances temáticas. Então, acesse ao formulário, se inscreva e venha fazer parte do Clube Piano a 4 Artes conosco. Vai ser demais. A programação do Piano a 4 Artes, vocês podem acompanhar pelo nosso Instagram, que é Piano a 4 Artes, e também no canal, nós temos um parceiro que é o grupo de pesquisa GECOM Música, que tem um canal no YouTube, e caso vocês se inscrevam, aí vocês vão estar recebendo as notificações não só do Piano a 4 Artes, mas de outras ações que a gente desenvolve, está desenvolvendo sempre, né? E outro detalhe também em relação a essa videoconferência, a certificação, é que vocês vão receber por e-mail, tá? Pode demorar um pouquinho, mas vocês vão estar recebendo direto no e-mail de vocês. E hoje, no decorrer da palestra com a Bianca, a Vanessa vai estar disponibilizando no chat uma lista de presença, que é por essa lista que a gente vai estar checando e elaborando, mandando para a Pró-Reitoria de Extensão da UFES para ela providenciar os certificados. Então, quando vocês verem a listinha de frequência, aí vocês acessem para poder marcar a presença e ter direito ao certificado. Então, Bianca, agora o espaço é seu, seja muito bem-vinda. Antecipadamente, a gente agradece a sua predisposição, né, sua disponibilidade de estar aqui compartilhando esse conhecimento com a gente. Obrigada, professora Simone. Tudo bom? Boa noite, gente. Eu sou a Bianca Ribeiro, como a professora já me apresentou. Eu trabalho como professora de piano há mais de 20 anos, né? E, no momento, eu estou terminando o doutorado aqui na USP, eu estou aqui em São Paulo, e a pesquisa de doutorado tem a ver com rítmica, né? Ele está na sub-área da teoria musical, mas ele tem a ver com os livros de rítmica do Gramani, não sei se vocês já conhecem, tenho certeza que sim, né? Os livros de rítmica que se usam nas disciplinas de percepção musical na universidade, né? E a partir disso, e também com o início da pandemia ano passado, da quarentena, eu vi bom, isso aconteceu com todos, a gente teve uma grande dificuldade em se adaptar, porque foi uma coisa muito rápida, foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro. A partir de agora, ninguém sai mais de casa e as aulas têm que continuar, né? E quem se adaptou mais rápido conseguiu manter, quem demorou mais para procurar meios de fazer essas aulas continuarem acontecendo, tiveram algumas perdas, mas depois muitos professores foram conseguindo recuperar os seus alunos, outros nem tanto, né? Então, o que aconteceu? Eu já utilizava jogos nas minhas aulas. Eu tenho, na grande maioria dos meus alunos são crianças, né? Tenho alguns adolescentes, alguns adultos, e a grande maioria está ali entre 6 e 10 anos, né? São os alunos que eu recebo. Eu já usava jogos com eles, né? Mas o que eu vou falar para vocês hoje é de uma ferramenta que a gente tem no computador bem simples, que é o PowerPoint, e através do PowerPoint eu passei os jogos físicos, aqueles jogos que a gente usava na aula, pegando na mão, eu passei eles para o PowerPoint para poder fazer, né, nesse compartilhamento de tela, a gente continuar tendo algo de interação. Eu não podia estar aqui do meu lado simplesmente levantando uma carta de baralho, perguntando para o aluno que carta era aquela, e depois virando, e ele só olhando, né? Até porque a gente sabe que muitos alunos
não, em geral, eles não têm o equipamento necessário para ter um bom som, ter uma boa visualização da aula. A gente tem que tentar ter o melhor, certo? Mas eles, às vezes, estão fazendo aula no celular, e o negócio é bem pequenininho. Imagina a gente mostrar uma carta de baralho aqui, ele chegando no celular desse tamanho, né? Outros fazem no tablet ou no computador, mas, em geral, já vou dizer que o celular é a grande opção da maioria dos alunos, né? Então, o que eu fiz foi começar a tentar passar esses jogos para o PowerPoint para que eu conseguisse compartilhar a tela e a interação acontecesse pela tela, no modo compartilhamento de slides, né? Onde o aluno pode fazer anotações sobre a tela, ele pode assumir o controle do meu mouse e mexer na tela. Então foi isso, certo? E, a partir disso, eu entrei mais a fundo nessa pesquisa de usar jogos e cheguei num termo que se chama gamificação. Então, eu vou colocar aqui a minha apresentação para a gente ir acompanhando. Deixa eu abrir ela aqui. E depois, no final, eu vou mostrar alguns jogos para vocês, para a gente ver como é que funciona e tudo mais, tá? Tá aqui. Vamos lá. Apareceu? Apareceu, Bianca. Ela cheia, né, Simone? Uhum. Isso. Então, sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre os jogos musicais no ensino do piano voltado para crianças, certo? Bom, vamos lá. Então, esse termo chamado gamificação, não sei se é um termo que vocês já ouviram ou não, né? Ele vem do inglês, mas é um termo que começou a ser usado ali por meados do ano de 2010, quando algumas empresas começaram a inserir mecanismos de jogos nos seus softwares, e vocês já vão ver que vocês reconhecem isso, certo? Trata-se de uma metodologia de motivação que utiliza as técnicas usadas nos jogos para a gente alcançar os objetivos que a gente realmente quer, né? E mexe com a lógica e os temas lúdicos, né? Então, na verdade, é uma forma da gente usar elementos que são comuns dos jogos, mas em situações que vão além da diversão. E eu já vou mostrar exemplos, vocês vão ver que isso existe assim na nossa vida, a nossa rotina toda tem exemplos de elementos de jogos, né? E daí, mais para o nosso lado, levar elementos dos jogos para as aulas de piano, certo? Para a aprendizagem, para a educação. Então, vamos lá. Um aspecto bem importante é a gente não confundir um jogo em si, um videogame, onde como é que eu vou dizer? O objetivo mais claro é simplesmente a diversão, né? Diversão e entretenimento. E esse termo gamificação, na verdade, ele está relacionado ao entretenimento, sim, mas com o objetivo de alcançar uma meta. Então, é pelo entretenimento que a gente vai conseguir que os nossos alunos aprendam, ou que a gente facilite o aprendizado deles dentro desse momento divertido e de interação de professor e aluno, ou entre todos os alunos que fazem parte, né, daquele momento de uma aula, às vezes é uma aula em grupo, né? Então, o interesse por jogos por parte do homem já vem lá da pré-história, né? O homem sempre se interessou por atividades lúdicas, por competição, por desafios, né? E os jogos também são interessantes pelo crescimento do mercado dos jogos em si, dos videogames, tá? E os avanços tecnológicos que fazem com que a pessoa possa jogar em qualquer lugar, não apenas dentro de casa, na sua televisão. Hoje ela pode estar numa fila de banco e tá jogando alguma coisa no seu celular mesmo, né? Ela tem um computador que é fácil de levar de um lado para o outro, né? Então, os avanços da tecnologia
transpuseram aquelas dificuldades de a gente só estar na sala de casa para jogar, ou nem apenas, não apenas esse tipo de jogo, mas se a gente pensar em cruzadas, né, jogos de livrinhos, né, que a gente compra, palavras cruzadas, caça-palavras e tudo mais. E o perfil do jogador, que aponta que hoje em dia quem gosta de jogar não é apenas o homem, são grande parte mulheres e uma parte maior ainda formada por crianças, certo? Então, a gente utiliza o jogo para chegar nesse aluno, no caso nosso, da educação, chegar nesse aluno de uma forma divertida, certo? Em que cenário o jogo se torna pertinente? Então, eu vou dar exemplos aqui, que vocês vão ver que a gente tem jogo ao redor da gente, né? Por exemplo, sistema de milhas, de pontuação, sistema de viagens, né? Turismo. Quanto mais você utiliza uma empresa, você vai ganhando pontos, e quanto mais pontos você tiver, quando você for realizar uma ação mais para frente, você tem um bônus, um desconto, ou um brinde, um presente, né? Então, todos esses elementos são elementos presentes nos jogos, que as empresas começaram a trazer para o cenário delas, para a rotina delas, para o dia a dia, para instigar o usuário a participar e querer sempre avançar, né? Querer avançar, pular de fase, passar um nível acima, certo? Outro exemplo aqui, eu coloquei o Starbucks, que é uma cafeteria, né? Uma franquia de cafés espalhada pelo mundo. Então, aquele tipo de sistema de ponto, você baixa o app no seu celular e você vai lá, compra o café. E o app não apenas mostra o cardápio, mas ele também te dá um sistema de pontuação. E quanto mais você consome, mais essa tua pontuação aumenta, você passa de nível, e daqui a pouco você está ganhando brindes. E assim por diante. Ele te instiga a querer usar mais aquele café e não o que está do outro lado da rua, porque você sabe que você está ali naquele sistema de fidelidade, certo? Outro exemplo seria o próprio Waze. Não sei se vocês lembram, eu não sei dizer se isso existe ainda, mas no início do Waze, aquele aplicativo de trânsito, né? A ideia era que você começava a usar, você era um motorista, um usuário bebê, tinha uma chupetinha do lado, e à medida que você usava, não apenas usando para dirigir, mas que você participava do aplicativo, avisando as pessoas, avisando do trânsito aqui e ali, você ia trocando de nível, né? Não sei se hoje ainda existe isso, mas o Waze usa um tipo de tarefa de colaboração. O motorista passou, viu um carro quebrado, ele coloca ali, e aí o outro que está atrás já tá sabendo que tem um carro quebrado, um carro parado, um caminhão estacionado, um buraco na pista e coisas assim. Então, é um sistema de colaborativo, certo? Bom, Huizinga, um historiador holandês, já dizia que uma atividade voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, né? Então, limite de tempo e espaço determinado, que segue regras que são livremente consentidas, mas são obrigatórias, tem que ter regras, dotado de um fim por ele mesmo e acompanhado de um sentimento de tensão e alegrias e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana, né? Então, por aí, eu vou destacar o seguinte ponto. Esse historiador, Huizinga, o que ele fala? Que o jogo não pode deixar de ser uma coisa divertida. A partir do momento que ele não é mais divertido, ele perde a sua função. E as pessoas que estão envolvidas são convidadas a participar e não obrigadas a participar. Então, essa mistura de diversão, relaxamento, de motivação, interação, mas por vontade da pessoa e não uma coisa obrigada, né? Esse é o verdadeiro fim, o conceito dele para jogo, certo?
Bom, na aprendizagem, então, a questão é, né, para que ter o jogo, usar o jogo na aprendizagem? A gente sabe que, como educador, a gente tem o desafio de desenvolver formas diferentes de engajamento, né? A gente vai dar uma aula, vou dar, né, como exemplo, a aula de piano. A gente vai dar aula de piano, a gente sabe que as aulas não vão ser iguais uma das outras, a gente sabe que cada aluno tem uma personalidade, a gente não dá para montar uma aula 1. A aula 1 tem esse formato e usar esse modelo, esse molde para trabalhar com todos os alunos. A gente sabe que cada aluno aprende de um jeito, a gente sabe das dificuldades e das facilidades que cada um tem. Não basta o que é fácil para um aluno não vai ser fácil, nem sempre vai ser fácil para todos. O que é difícil para um deles também pode não ser difícil para outros. Então, o desafio do professor de piano é a gente ter várias cartas na manga, a gente ter várias ferramentas diferentes para trazer esse engajamento e trazer o aluno para perto da gente, para que crie esse vínculo e que a aula flua com o desenvolvimento da aprendizagem, certo? Então, não é brincar para passar o tempo, é brincar com um objetivo principal. No caso da aula online, mais ainda, o maior desafio é ainda manter o aluno interessado e atento durante toda a aula. Quando a gente está com ele na aula presencial, ele está do nosso lado, é muito mais fácil, né? Se ele está olhando para lá, você já dá um empurrãozinho, um cutucãozinho, ou mostra na partitura onde é que está, ou o que vai ser, né? Na aula online, se ele estiver olhando por cima do celular para alguém que está brincando ali atrás, a gente está ali falando e você está vendo que ele está olhando para outra coisa ou não está prestando atenção. Então, é essa rotatividade de atividades que a gente tem que ter, e que também serve para aula presencial, claro, para que a gente consiga repetir assuntos, reforçar conteúdos, relembrar coisas sem que fique uma aula cansativa e chata. Na verdade, a gente tem que ter o jogo de cintura e atividades em vários formatos para que a gente possa trabalhar o mesmo assunto de diferentes maneiras. E o aluno nem vai notar que ele está repetindo, né? Eu quero fixar a parte rítmica. Se eu tenho um exercício de ditado rítmico, ele vai escrever. Eu tenho um exercício de leitura rítmica, ele vai ler, e ele pode ler não apenas no piano, ele pode ler com uma percussão, com timbres diferentes, né? 3 tambores diferentes, grave, médio, agudo. Ele pode fazer, depois a gente pode incluir um jogo rítmico, e nisso, tudo coordenado com a peça que ele vai aprender. Então, também não são atividades soltas. Na verdade, está tudo amarrado com aquilo com aquilo que eu quero que ele aprenda, certo? Se a gente já tem uma peça em vista, e eu sei que nessa peça ele vai trabalhar com semínimas e colcheias. Eu estou aqui na escola onde eu dou aula, tá, gente? Esse sinal daqui. Ele está com uma peça com semínimas e colcheias, então nada mais interessante que eu já preparar ele para essas semínimas e colcheias, né? Já trazer uma leitura, um jogo, um ditado, ou alguma coisa que trabalhe com essas figuras. Não adianta eu trabalhar com semibreve e mínima e depois colocar ele para ler semínimas e colcheias. A gente sabe que com a criança o aprendizado vai sendo formado como um tijolinho em cima do outro. É lento, mas é repetitivo. A gente está sempre voltando e indo um pouquinho à frente, voltando e dando um passo a mais, né? Voltando e dando um passo à frente, mas de maneiras diferentes, certo? O que a gente quer é exatamente isso. A gente não é o jogo pelo jogo, não é uma brincadeira só para terminar a aula, né? A gente quer ter resultados concretos, mesmo diante da rotina da criança, daquela criança que a gente sabe que veio do colégio, que a mãe já mandou para natação e já mandou fazer outra coisa, e mais os deveres de casa, e a aula de piano está no meio desse contexto, né? Então, mesmo dentro da rotina, a gente vai tentar criar um momento diferente, mas com um objetivo, certo?
Aqui, o Duolingo, não sei se todos conhecem, mas é um exemplo de um aplicativo de aprendizagem que utiliza elementos dessa gamificação para voltado à educação. Então, com o que ele trabalha? Ele trabalha com aquele sistema de pontuação, com uma barra de progressão, à medida que você vai, repare ali, ó, dentro do primeiro retângulo azul, tem uma barrinha verde que está com um pedacinho marcado. No retângulo do meio, no verdinho, a barrinha já está um pouquinho maior, ou seja, você vai acompanhando o teu progresso e o quanto falta para você terminar aquela fase, né? Quanto de bônus você tem que adquirir para terminar mais rápido, ou o quanto mais coisas você tem que acertar para terminar mais rápido. E isso é muito diferente de simplesmente colocar números. Ó, você já está no nível 15, você já está no nível 20, 25. Se o aluno está vendo que existe o ponto final onde ele quer chegar, e ele sabe que ele está aqui, ele vai querer completar aquilo tudo, né? Porque a gente está vendo que falta pouco. Então, quem sabe, vamos correr hoje mesmo para a gente concluir essa etapa, né? E isso tem em alguns programas que até eu uso, são aplicativos de leitura musical que funcionam como o Duolingo. Um deles chama-se Piano Maestro. Piano Maestro é um aplicativo de leitura musical, onde o aluno começa no nível 1. E à medida que ele passa bem progressivo. Ele primeiro vai ler o ritmo, depois ele vai ler trechinhos da melodia, depois ele junta esses trechinhos, e por fim, a música em velocidade lenta e depois a música em velocidade rápida. E o próprio aplicativo, ele reconhece o som do piano. Então, à medida que o aluno vai tocando as notas que estão aparecendo na tela, ele vai marcando como notas verdes, aquelas que ele acertou, vermelhas que ele errou. E se ele erra demais, o programa volta e pede para fazer de novo. Então, é um estímulo, o aluno quer passar, e ele vai tentar fazer o melhor que ele pode para seguir adiante, certo? Ou seja, elementos dos jogos voltados à aprendizagem, tá? Vantagens. A gente sabe que quando a gente utiliza o jogo na aula de música, a gente amplia o engajamento e a motivação, principalmente se a aula tem mais alunos, uma aula em dupla, em trio, em grupo, né? A gente promove esse engajamento entre os alunos, e se é uma aula professor-aluno, a gente também promove esse engajamento aluno-professor. A gente entra em assuntos, às vezes é um aluno muito tímido, que quase não fala, e de repente, no momento de descontração, ele já conta alguma história, alguma coisa da família dele, de casa, e isso, claro, aumenta o vínculo, aumenta a liberdade entre professor e aluno, deixa o aluno mais solto e menos tenso para realizar a atividade. Aquele aluno que a gente sabe que chega e vai tocar e fala: poxa, lá em casa eu estava tocando tudo perfeito, é só chegar aqui na tua frente e já ficou tudo uma porcaria, né? Estou errando tudo, não estava errando, agora eu estou. Então, são atividades assim de descontração que aumentam a interação entre professor e aluno, certo? O jogo pode ser aplicado a qualquer faixa etária, não importa, não precisa ser só usado para crianças, né? O que muda na aplicação dos jogos com crianças e com adultos? O que muda é que os adultos, eles gostam de saber o porquê daquela atividade. Então, para que vai me servir isso? Vai servir para melhorar a sua técnica. então ótimo. Né? E a criança não, é um jogo, ela nem sabe o que vai acontecer. A gente sabe, claro, a gente sabe que vai melhorar isso, esse aquele ponto que eu estou precisando melhorar com esse aluno. Mas para a criança não importa, né? A gente já aplica o jogo de maneira pensada, mas para ele o que importa é a atividade divertida, né? Para o adulto, já a gente tem que explicar o porquê daquilo. Ele faz tudo com um objetivo claro, certo? Proporcionar experiência para o aluno, a experiência criada junto com o jogo e com todo o conteúdo que a gente vai
trabalhar nele faz com que a memória, o conteúdo fique retido na memória por mais tempo. Então, a experiência, né, é muito diferente de eu simplesmente pegar o caderno, encher de notinhas uma pauta lá e pedir para ele colocar nome. Ele vai fazer aquilo rápido, talvez, né? Se ele fizer rápido, ele está fazendo rápido porque ele quer acabar logo, porque ele não quer aquilo, né? E se eu colocar essa mesma atividade com algum desafio, a gente já vai falar disso mais para frente, né? Mas gerar uma competitividade, ele vai querer aprender rápido para vencer esse desafio. E essa experiência de interação vai ficar guardada na memória por muito mais tempo. Na semana que vem, quando você voltar no mesmo assunto, você vai falar, lembra daquele jogo? Claro que eu lembro, vamos fazer de novo, quero de novo, né? Eles guardam, né? Fica retido na memória e é muito interessante. Fortalecimento dos conhecimentos adquiridos. Então, sempre a gente tem conhecimento novo na aula e conhecimento que eu quero reforçar. E, para isso, o jogo tem essa vantagem enorme de eu poder trabalhar repetindo um conteúdo que já foi visto, não apenas para colocar um conteúdo novo, certo? Jogos com crianças. Então, a gente tem lá nossos alunos de 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? E a gente sabe que a criança gosta muito de repetir. Repetir, né? Quem tem filho pequeno já sabe quantas vezes assistiu aquele filme, né? Eu lembro das minhas filhas, a gente tem o Shrek é o que era da época, eu lembro de assistir todo dia o mesmo filme do início ao fim. Todo dia o mesmo filme do início ao fim. Eles gostam de ver novamente e já prever o que vai acontecer, né? Então, no caso aqui, a repetição, a gente estimula a repetição através dos jogos. A gente faz com que o aluno repita um trecho musical, né? Se você pedir para ele falar, toca de novo, vamos mais uma vez, vamos um pouquinho mais rápido, vamos de novo, o aluno daqui a pouco cansa. Então, se a gente tem um jogo para estimular essa repetição, eu já vou mostrar para vocês ideias disso, né? Fica muito mais atraente e o aluno repete, porque agora ele não está mais naquele momento de repetição, ele está dentro do jogo e ele vai querer vencer esse desafio, ele vai repetir, né? Habilidades conquistadas gradativamente. É aquela coisa, é o tijolinho, um tijolinho em cima do outro, né? As habilidades vão vindo, a gente sempre está reforçando uma e dando um passo à frente, E, nesse sentido, ter atividades variadas, trabalhando os mesmos aspectos, que sejam aspectos corporais, aspectos de coordenação, mão direita e mão esquerda, dedos, né? Dedos de uma mão, da outra, as duas mãos ao mesmo tempo. Então, se a gente tem um jogo, vocês já viram, deixa eu pegar aqui, está aqui. Vocês conhecem esse brinquedinho aqui? Dá para ver que todo mundo tem, as crianças, né? Ó, eu comprei de duas alunas que tinham tantos e estavam fazendo um bazar. Nada mais ele é vendido como um brinquedo, ele fala lá anti-estresse, né? A gente empurra tudo para um lado e depois a gente aperta fazendo um barulhinho, certo? Então, para que eu uso ele na aula? Para treinar o dedilhado, nada melhor. Vamos treinar agora o dedo 2, 3 e 4, que é o que ele vai usar para tocar as 3 teclas pretas, né? Então, tudo com a direita, aí eles adoram, vai e repetem, agora com a outra mão, dedo por dedo, um dedo de cada vez, só com o dedo 4, só com o dedo 5. No final, a gente faz um joguinho ali no estilo resta um, não sei se vocês sabem, a gente vai apertando até sobrar uma, quem sobrar com a última perde, né? Então, um jeito de usar e estimular o desenvolvimento das habilidades de forma gradativa. A experiência em si, como eu já falei, a experiência do momento vai fazer com que a informação fique retida por mais tempo na memória, né? Um professor criativo, atento ao que está acontecendo à sua volta. Claro, eu fiz piano quando criança, no conservatório, na minha cidade pequena, do interior. Eu aprendi por aquele modelo onde existia um programa a seguir. Todos passavam pelo mesmo programa, todos tocavam as mesmas músicas,
todos tocavam os mesmos, usavam os mesmos livros, e era isso. E a gente estudava escala, a gente estudava o Anon, a gente estudava escala, mas não lá onde, né, onde eu tive aula, a gente não tinha muito o porquê, não sabia o porquê das escalas, né? E foi assim, porque era para ser assim, né? Hoje em dia a gente sabe que que a gente tem que estar se reciclando, tem que estar atento ao desenvolvimento das crianças. As crianças que a gente recebe hoje em dia para serem alunos de piano são crianças muito rápidas no sentido de que tudo passa rápido. Eles, num clique, eles apertam o celular e a tela já mudou. O que era novidade há 3 meses atrás, para mim ainda continua sendo novidade, para eles já não é mais. O negócio está andando muito rápido e a gente tem que acompanhar, né? A gente tem que estar junto. Então, a gente não pode estar fechado no mundo e seguir apenas aquela metodologia que a gente usou quando a gente foi criança. A gente tem que estar se adequando, a gente tem que ter métodos diferentes para utilizar com cada tipo de aluno, né? E além de ter muito material na manga para trabalhar com cada tipo de aluno, a gente também tem que se envolver na atividade. Não adianta a gente falar, eu vou fazer o jogo porque eu sei que é legal fazer, ou porque falta 10 minutos para acabar a aula e o aluno já está aqui olhando para o relógio, querendo ir embora, vou dar o jogo ali para ele faz em 10 minutinhos e vai. Não é, a gente tem que envolver, transformar a experiência, não basta apenas eu jogar, colocar o jogo na frente dele e falar, faz isso, e quando acabar, já deu o horário da aula. Não, a gente tem que se envolver. E esse envolvimento, ele vai mexer com aquele momento todo. Eu já vou falar sobre isso mais especificamente, tá? Então, aqui, numa aula, a gente pode usar o jogo para apresentar um conteúdo novo. Então, você está trabalhando com só teclas brancas, ou até o aluno já tocou nas teclas pretas, já experimentou, mas ele não viu isso por escrito. E apareceu uma música, você mudou o tom, vamos para Sol maior, e apareceu um sustenido na nota Fá. E aí a gente quer fixar o sustenido, o caminho que a nota vai fazer quando aparecer aquele símbolo, o sustenido e tudo mais. Então, a gente pode usar um jogo para apresentar o sustenido. E, por exemplo, um jogo de tabuleiro onde o sustenido faz com que você ande uma casa para frente e o bemol faça com que você volte uma casa, né? Estou dando uma sugestão. Então, a gente pode utilizar o jogo para introduzir um conteúdo novo, certo? A gente também pode usar o jogo para motivar o momento da aula ou motivar a interação entre os alunos, né? Também para reforçar um conteúdo aprendido. Então, a gente sabe que a gente está sempre indo e vindo, um passo à frente, um passo atrás, um passo mais à frente e volto, né? A gente está sempre reforçando o conteúdo, relembrando, ou às vezes você terminou um semestre de aula, terminou uma unidade de um livro ou um livro todo, e aí você quer relembrar todo o conteúdo visto naquilo ali. Então, a gente pode usar o jogo para reforçar, né? E ainda usar o jogo como uma flexibilização de uma sequência de estímulos, certo? De repente, a gente quer fazer algo corporal, com o jogo a gente consegue dar orientações e receber um movimento em troca, certo? Bom, o que os jogos usados na aula de piano, eles deveriam ter, ou podem ter, ou pode ser que eles tenham uma dessas características ou todas, tá? Mas o que estimula o aluno primeira coisa, ele deve ter um desafio. Então, lembrando, não é um jogar por jogar, tá? Esse jogar, tanto que a gente fala, são jogos pedagógicos, né? Ele tem a função de ensinar algo, certo? Mas se ele tiver um desafio, o aluno, para vencer o desafio, ele vai querer aprender esse algo e vai aprender com muita facilidade e muita rapidez também para vencer o desafio. Então, esse desafio poderia ser o quê? O grau de dificuldade. Então, claro, a gente conhece o aluno, a gente não vai dar algo muito além daquilo que ele já conhece. Mas também não pode ser fácil demais, que ele vai perder o interesse. Então, tem que ser sempre um pouquinho mais difícil
do que o conhecimento que ele tem, para que ele consiga vencer aquilo pelo desafio, certo? Outro desafio que os jogos podem ter é o desafio tempo. Quando você pede para o aluno realizar uma tarefa e dá um tempo para ele fazer aquilo, e esse tempo ele está olhando, pode ser no celular, você colocou lá o cronômetro, 1 minuto. E tem 1 minuto para ler a primeira pauta de uma música. Eu não estou com material nenhum, eu simplesmente coloquei um cronômetro ali e ele vai ter que falar o nome de todas as notas daquela pauta da mão direita, da clave de sol, do primeiro sistema, antes que esse 1 minuto chegue, né? Desafio tempo. Competitividade, quando a gente tem mais de um aluno ou professor e aluno, né? Vamos ver quem vai ganhar. E a gente sabe, muitas vezes a gente deixa o aluno ganhar, mas é legal a gente ganhar também, para que não fique fácil demais, certo? Outra característica é o jogo ter um tema ou uma história. E esse tema ou história pode ser algo da vivência do aluno, algo que ele já conhece, ou uma novidade. Por exemplo, né, ao invés de a gente só pedir para que o aluno realize aquela atividade, jogue um dado e conte tantas notas, eu posso contar uma história. E agora, a gente, né, nesse momento, agora a gente vai sair daqui da sala e a gente vai fazer um passeio pelo fundo do mar no submarino. Cada nota, cada semínima é um tubarão, é a comida de um tubarão, e coisas assim. O aluno ele adora participar e adora sair da realidade dele, né? Ocorreu comigo um caso assim, a gente fez um jogo tão legal, e na semana seguinte a aluna veio fantasiada, veio de fantasia, pedindo o mesmo jogo. Então, é algo que fica na memória, né? E introduziu um tema novo, né? O aluno, ele mora longe da praia, nunca foi na praia, então vamos fazer a imaginação dele acontecer nessa atividade, né? Ele vai ser uma atividade com tema de mar, tema submarino, ou peixes, ou praia, areia, né? E dentro dessa história a gente vai envolvendo o aluno e a coisa vai acontecendo, certo? Outro elemento muito legal é a surpresa, é aquela característica do aluno não saber o que vai acontecer. E agora, o que vem depois disso, né? O que vem depois disso vai ser para a semana que vem, não vai ser hoje. Então, na semana que vem, ele já volta para querer saber a continuação daquilo que a gente começou, né? O elemento surpresa é a questão de virar uma carta, de não saber o que tem embaixo, né? De disputar com o irmão sem saber o que vai acontecer, certo? Outro elemento é a recompensa, né? Olha, vamos ler esse trecho novamente, e cada leitura certa que você fizer vale um adesivo, né? Então, eu tenho ou um adesivo, ou até certificado é um tipo de recompensa, certo? Para atividades que a gente faz saindo da rotina, né? Então, essa coisa do adesivo aqui comigo funciona bastante, né? Se eu fizer isso, ganho um adesivo. Olha, tá vendo aquele amigo? Ele tem 5 adesivos e você, né? E eu só tenho 3. Eu quero ter mais. Eu também quero adesivo. Então, o que eu vou ter que fazer para ganhar essa recompensa, né? Objetivos claros e planejamento é o jogo não pela brincadeira, mas com um fim que vai facilitar o aprendizado do aluno para uma atividade que eu quero que ele realize depois, mais tarde. E regras bem definidas, né? A gente sabe, então, um de cada vez, né? Não vamos jogar todos ao mesmo tempo, um por vez. Se você fizer isso, acontece aquilo, ou não, né? Vamos seguir no curso. Então, tudo isso tem que estar nesse envolvimento pelo aluno, certo? Dentro das regras. Bom, eu estou chegando ao fim, e o que eu queria agora é desafiar vocês que estão aí assistindo a pensar, e o meu desafio para vocês agora é o seguinte: eu vou marcar aqui 2 minutinhos aqui no meu telefone, no relógio, e em 2 minutinhos eu quero que vocês tentem pensar
em dar uso para um dado. Como a gente podia, se eu tivesse só um dado na mão, como eu podia usar esse dado para transformar em algo relativo à música, para usar esse dado na aula de música, promovendo um desafio ou uma atividade de interação ou de motivação. Então, vamos lá, ó. Começou agora. Quero vocês pensando o que dá para fazer com um dado na aula de piano. Aula de piano, tá? Nem 2 minutinhos, não. 1 minutinho só. Já está indo. Vamos lá, vamos ver. Ó, vou colocar aqui. Não sei se dá para ver. Dá para ver, Simone? Dá sim. Então vamos lá. E depois eu quero ver. Vocês vão me dizer o que dá para fazer com esse dado. Aí a gente já vai sair com um monte de ideias para levar para casa. E depois disso, eu vou mostrar alguns jogos que a gente usa, desse kit que eu desenvolvi com a Mirka, para vocês terem uma ideia de como a gente pode trabalhar com os conteúdos musicais dentro de um jogo pedagógico. Ó, falta 15 segundos. Já tem algumas ideias aqui no chat. Simone, já deu. Já deu, pessoal, já Okay. deu. Aí. Você interrompeu, né? Eu interrompi. Tá, sim, certo. sim. Vamos ver, Simone, lê para a gente aí o que apareceu aí. O que dá para fazer com o dado? Tá, o primeiro foi o Leonardo. Ele diz assim, que o número sorteado no dado é a quantidade de notas de uma melodia escala que o aluno deve tocar. Ó, muito legal. Atividade de improvisação e composição. Vai usar só aquela quantidade sorteada. Muito legal. O que mais? Aí a Kedma é figuras rítmicas dentro de um determinado compasso. Quantas figuras? Quantas figuras rítmicas ele vai ter que fazer caber no compasso? O número sorteado, certo? Sim. Se for 6, vai ter que pôr figura pequena. Se for um número pequeno, vai ter que pôr figura que dura mais. Boa, adorei. O que mais? Tiago, número de repetições de determinada parte da música. Exato. O aluno joga o dado e o número que tirar seria o de repetições. Não vale o 1. Não vale 1, isso mesmo, isso mesmo. Vamos fazer mais quantas vezes? Vai ser um sorteio, é isso aí. Leidson, crie o ritmo de um compasso de acordo com o número do dado. Ótimo, ótimo, isso aí. E Jussiane, o número que cair é a quantidade de notas que deverão ser usadas para repetir um ritmo. Boa, boa, gostei. Olha aí. E agora tem mais gente, né? Tem o Tiago de Paula, que é criar uma música utilizando os graus que o dado cair, acordes, e o aluno poderá jogar o dado 4 vezes. Boa! Trabalhar o campo harmônico, isso mesmo, isso mesmo. Eu tenho aqui mais uma sugestão, por exemplo, marcar 6 trechos pequenos dentro de uma peça e sortear o dado para o aluno saber começar de qualquer parte da música. Então, aqui a gente está trabalhando com o quê? Com elemento surpresa, ele não sabe o que vai acontecer. Pode ser que ele repita a música ali 2 vezes, pode ser que ele tenha que repetir 6, né? Pode ser que caia o trecho mais fácil, pode ser que caia o trecho mais difícil. Teve uma agora da Karine e da Jéssica. Karine, não deu tempo de terminar de escrever. Não deu tempo terminar de escrever no tempo que foi colocado. Pode pôr agora. Se veio outra ideia, pode pôr agora, não tem problema. O valor sorteado, o aluno deverá tocar duas notas, né, que se distanciam com aquela quantidade de semitons. Semitons ou intervalos, exatamente. Aí tem Helenise, tocar o compasso indicado no dado. Ótimo! Vamos tocar um compasso de 6 tempos, de 4 ou de 3. Pode ser uma atividade no piano, pode ser com bola, pode ser batendo, pode ser com percussão. Dá para variar, né? A mesma atividade, você varia onde vai ser realizada e a gente já consegue, só com o dadinho ali, fazer muita coisa. O que mais, Simone? E tem a última da Jéssica. O número que cair representa qual figura musical
no compasso 4x4, podendo ser nota pontuada. Boa, boa. Olha, muitas sugestões. É só ter um dadinho no bolso. E se a aula é online, como é que faz? Usa um dado online. Pesquisa no Google, dado online, ele aparece ali. Você aperta o botão, ele gira e sai o número que a gente quer. Isso mesmo. Vou colocar aqui um jogo. Deixa eu achar onde ele está. Aqui. Esse daqui, ele faz parte desse kit que a Simone falou de jogos, para a gente usar com o aluno, tanto faz compartilhando a tela ou no modo presencial, tá? Olha, na verdade, dá para ver? Está aparecendo aí já, Simone? Está chegando. Ó, chama-se... Chegou. Qual é a nota, certo? Então, olha lá. Peraí. Eu vou mostrar um outro antes. Peraí. Eu já volto aqui. Já que a gente falou de dado, eu vou mostrar primeiro um com dado, tá? Esse aqui. Pera lá. Aí. Tá aparecendo? Sim, apareceu. Ele se chama Pinte a Pauta, né? Então, a ideia é... A gente vai dividir a pauta ao meio. Então, se ele é um PDF, se a gente estivesse dando aula online, eu compartilharia a tela, assim como eu estou mostrando para vocês. E quando a gente compartilha a tela, habilita uma ferramentazinha de anotação. Então, o aluno consegue lá na casa dele desenhar o que ele quer, e eu aqui também. Mas ele também pode ir falando e a gente vai desenhando, né? Então, a ideia é que cada um complete com notas nas 5 linhas e nos 4 espaços. Então, a gente vai jogar o dado. Olha, se sair número 1, o aluno tem que... Então, é um jogo com o objetivo de trabalhar linhas e espaços. Saiu o número 1, para mim, eu tenho que colocar uma nota musical na linha 1 ou no espaço 1. Aí o aluno joga o dado, que pode ser eu mesmo jogando, sorteio para ele, ou ele lá na casa dele. Saiu 3, então ele vai colocar uma nota ou na linha 3 ou no espaço 3. E assim vai, para ver quem preenche primeiro as 5 linhas e os 4 espaços. E o 6, olha, se sortear o 6, você tem a chance de apagar uma nota do seu oponente. Então essa é a ideia, né? Compartilhando a tela. Se fosse um jogo em aula presencial, um jogo físico, a gente imprimiria aquela folha, plastificaria e aí a gente usa caneta de quadro e cada um preenche a sua e depois a gente apaga com paninho, porque daí ele sai fácil, né? Vou mostrar um outro jogo aqui para vocês. É esse daqui, ó. Peraí. Aqui. Isso. Apareceu em tela cheia, Simone? Sim, apareceu. Isso, ele chama-se Ritmo da Sorte. Na verdade, é uma leitura rítmica, a gente tem 6 ali do lado, ó. Mas, ó, foi feito em PowerPoint. O aluno não vai ler a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Eu vou sortear qual vai ser a leitura. Então, quando a gente compartilha a tela, pelo Zoom, eu não sei pelo Google Meet, tá? Se acontece isso, mas existe uma forma de eu compartilhar o controle do meu mouse. Então, que se chama a opção controle remoto. Ele pode, ele mesmo, apertar ali o botão azul, ou eu aperto para ele e falo assim, já, né? Apertei. Então, ó, sorteou, leitura 1, ele vai ler a 1. E depois eu vou girar de novo. E vou sortear mais uma vez. Saiu a 2, leitura 2, e assim por diante. E a tela seguinte vai entrando combinações novas. Então, são várias telas e com combinações rítmicas diferentes, mas há o elemento surpresa. A gente sorteia e o aluno participa disso, né? Se fosse na aula, podia ser um dado também, ó. São 6 leituras e com dado a gente vai sortear qual delas a gente vai usar, né? Vou colocar um outro aqui. Um outro jogo em forma de roleta.
que é esse daqui, que se chama... Está aparecendo, Simone? Sim, está. Isso. Então, aqui eu tenho uma roleta com sinais musicais. Então, essa roleta seria como uma espécie de... Eu iria usar a roleta para fazer uma revisão de conteúdos no final de um semestre, ou no final de um livro, ou no final de um número X de peças que eu propus da gente fazer naquele período de tempo, né? Então, com a roleta, a gente vai revisar conteúdo, certo? Então, a gente teria uma roleta ó, com símbolos musicais. A gente também teria ó, uma roleta com durações para relembrar nomes das figuras, os valores das figuras dentro do compasso 4x4, as pausas, os sinais som e silêncio, né? E ainda teríamos aqui uma roleta com sinais de dinâmica. E isso também não apenas como uma roleta para ele simplesmente dar o significado do símbolo que aparece ali. Mas pode ser uma roleta também para estimular a repetição. Olha, agora a gente vai repetir aquele trecho fortíssimo. Ou então, vamos sortear um novo sinal de dinâmica. Vamos repetir aquele trecho piano. Então, né, para estimular a repetição com elementos de jogos envolvidos, certo? Deixa eu mostrar mais alguma coisa aqui. Esse daqui, ó. Esse jogo se chama Viagem de Balão e nada mais é que um jogo de contorno musical, tá? Então, olha, aquela coisa da história que eu falei para vocês, né? Vamos fazer um passeio de balão. Aí a gente vai colocar o aluno na história, já imaginou subir e poder levar alguns amigos junto nessa aventura, né? Vai cada um num balão, aí ele vai falar o nome dos 3 melhores amigos dele, ou talvez ele vai ficar na dúvida de quem levar, ou talvez ele vai querer levar alguns na primeira vez e outros na segunda, e por aí vai. Mas a ideia depois é essa: dentro de cada balão, a gente tem uma semínima, não precisaria ser semínima nesse caso, é só a ideia de leitura do contorno rítmico, né? Uma escadinha, o som indo para o agudo, e o aluno vai tocar 4 sons no piano. Esses 4 sons podem ser determinados pelo professor. Você vai usar 4 notas musicais, as 4 notas que a gente já sabe, ou a gente vai dividir o piano em 4 partes: uma parte grave para a mão esquerda, uma parte central para a mão esquerda, uma parte central para a mão direita e uma parte no agudo para a direita. E aí ele vai brincar com essa divisão. De repente são notas pretas, de repente a percussão, a gente tem lá 4 tambores com timbres diferentes, sinos, 4 sinos com sons diferentes, né? E no caso aqui, a ideia de usar o computador ou o tablet pode ser tanto numa aula online, compartilhando a tela, quanto a gente pode estar sentado aqui, ó, ao lado do aluno, e à medida que você vai apertando o Enter, ele vai dando configurações diferentes, e a gente vai mudando, e depois a gente vai entrar numa pecinha ou algo assim, que vai trabalhar com esse conteúdo. Muitos livros de iniciação, principalmente alguns importados, que são vendidos no Brasil, o Piano Lessons, né, lições de piano da Raul Leonard, da Faber, eles trazem logo no início várias páginas apenas com o contorno melódico. A gente pode trabalhar em qualquer região do piano. Ele normalmente traz um pianinho, e ele traz as notas que vão ser usadas, mas a gente não precisa ficar presa a essas notas, né? Então, já dá uma ideia também de transposição. Vamos tocar nas 3 pretas, vamos tocar no Dó, Ré, Mi, e a ideia do caminho, certo? Aqui, tem mais um aqui, ó. Esse outro. Será que ele tem som, Simone? Será que ele vai sair o som aí quando eu colocar ou não, hein? Estou na dúvida. Eu acho que sim, agora eu já não sei, mas experimenta, vamos experimentar. Olha, você está ouvindo o metrônomo? Sim, sim. Isso, então a ideia eu vou abrindo as notas, as casinhas, e o aluno tem que ir lendo nota por nota antes que o bichinho chegue ali no final da tela, né? Então, se ele enroscar
A gente que vai determinando, vai abrindo as janelas conforme ele vai avançando, certo? E nisso, olha, moderato, eu já estou no andamento mais rápido. A gente vai abrindo, ele vai lendo. E ele tem que ler, e normalmente na primeira vez fica muito rápido, ele não consegue, ele pede para repetir, pede para voltar, né? E ele fixa as notas bem rápido, ó, mais rápido agora. E aí vai. E a ideia é ir abrindo e ele vai lendo, como se fossem flashcards. Vocês conhecem os flashcards, né? Baralhinhos de nomes de notas. Se a gente estivesse na aula presencial, a gente vai virando e ele vai lendo. E a gente estipula um tempo para ele realizar aquela atividade, ou 1 minuto. Vamos ver quantas notinhas você lê em 1 minuto. 5. Na semana que vem, ele vai ler 7, na outra ele vai ler 8, 9. Então, a gente vai montando um ranking de quantas notas mais ele consegue ler naquele determinado período de tempo, certo? Olha, aqui tem um outro jogo também feito em PowerPoint. Vou colocar aqui grande. É uma leitura rítmica, onde a gente tem aqui embaixo, olha, 3 níveis os níveis de dificuldade, na verdade, vão sendo desenhados pelo próprio aluno. Então, ele vai começar de uma leitura intermediária. Ele vai ler, ele pode tocar esse ritmo. Reparem que não tem fórmula de compasso, a gente pode falar, vamos colocar 4x4, vamos dividir. Ele pode bater palma em todos os tempos e falar só o som. Ele pode bater o pé e tocar no instrumento somente as notas a semínimas, né? Mas depois disso, olha, aqui embaixo a gente tem, clique aqui se você achou fácil, clique aqui se você achou razoável, clique aqui se você achou difícil. Ou seja, se ele achou que foi difícil, ou se a gente, professor, achou que foi difícil para ele, eu vou clicar no difícil, aí eu vou ser direcionado para uma leitura mais simples. Aí agora ele já entendeu, ele achou fácil, então eu vou clicar no fácil, e aí eu vou para uma mais difícil. Ele achou fácil ainda. Fácil. Achou fácil, então já vai entrar colcheias. Ele achou difícil. Se eu clicar no achou difícil, a tendência é começar a voltar para combinações mais simples. Ou seja, é o elemento surpresa. O aluno pode fazer vários caminhos diferentes conforme o que vai acontecendo naquele dia, né? E isso também podem ser cartas de baralho. A gente tem um monte com cartas de nível fácil, nível médio, nível difícil. Ele abriu uma, se ele achou fácil, a próxima ele vai abrir de um nível razoável. Se ele achou aquela leitura fácil, a próxima vai ser do nível difícil. Se ele achou difícil, a próxima volta para o razoável. E assim por diante. Então, é o grau de dificuldade que vai determinar quem é a próxima carta que ele vai ler, certo? Aqui, mais um último jogo aqui, só para a gente terminar, que é esse aqui. Aí. Colocar grande em tela cheia. Então, a ideia, a história aqui do jogo começou a chover e os ratinhos, com medo de molhar os instrumentos musicais, esconderam todos os instrumentos debaixo dessa colcha de retalhos. A gente vai ter que achar os instrumentos. Então, reparem, cada quadradinho tem um número. Então, no caso do aluno estar na aula online e não ter como ele mesmo escolher qual vai ser, ele vai falando, né? Eu quero o número 7, quero o número 18. Então, à medida que ele vai falando, a gente vai clicando em cima dos quadradinhos e os quadradinhos vão abrindo e vão revelando alguns instrumentos musicais. No momento que o instrumento inteiro for aberto, aí a gente pode tanto trabalhar com a história do instrumento, famílias de instrumento e tudo mais, mas clicando em cima a gente vai por uma leitura, uma mini leitura à primeira vista. Então, essa mini leitura à primeira vista ela tem 3 níveis. Se o meu aluno está recém começando, eu vou trabalhar só com contorno melódico, então não vou determinar que vai ser dó, ré, mi, mas podem ser as teclas pretas, podem ser 3 sons no piano, um médio, um grave e um agudo. Mas se eu conheço meu aluno, esse meu aluno já passou desse nível, então eu vou para a leitura número 2. Clicando no número 2, eu vou ter uma leitura em clave de sol, que é uma leitura à primeira vista. Então, a gente vai pedir para ele observar tudo
tudo que ele conseguir, quantos tempos tem no compasso, quem é a nota mais grave, quem é a nota mais aguda, se essas notas estão debaixo da mão dos 5 dedos, se ele vai precisar abrir a mão, fechar, e assim por diante. E se ele for um aluno que já está lendo clave de Fá, o nível 3 de leitura já é uma leitura num sistema com 2 pautas, com quintas. Então, aqui o objetivo, as leituras vão estar todas trabalhando com quintas na mão esquerda, quintas na mão direita, né? E assim por diante. Ele leu, voltei. Aí o jogo segue, ele vai pedindo para abrir outros quadradinhos e quando ele encontrar um instrumento musical, ele vai para uma leitura e eu já direciono para onde eu quero. Eu posso pedir que ele leia a primeira a 1, a 2 e a 3. Eu já posso ir direto para 3, porque eu já sei o nível do aluno e tudo mais, né? Então, essa é a ideia. E aí a gente consegue trabalhar tanto assuntos gerais de famílias de instrumento, quanto treinar a leitura musical. E são várias leituras, então, várias mini-leituras, mas entre esse ir e voltar, a surpresa de descobrir o que está embaixo, né? É esse envolvimento que faz com que a aprendizagem seja facilitada, que o momento seja divertido e que tenha um propósito, certo? Simone, acho que era isso. Acho que era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado. E aqui eu estou aberta agora a perguntas ou, né, sugestões. E quem teve mais alguma ideia com o dado pode falar, porque é muito legal, né? Ter várias ideias. E essa ideia do dado, então, funciona também com a roleta. Vocês sabem que existe, pesquisando no Google, se a gente pesquisar roleta online, ele abre uma roleta onde você digita se são nomes dos alunos, se é números, e ele mesmo monta a roleta. Então, você põe para girar, e através da roleta você sorteia, como no dado. Então, aquela coisa de variar a atividade. A mesma coisa que eu fiz jogando dado, na semana que vem vai ser com a roleta. Então, a gente consegue repetir, reforçar e colocando algo divertido novo, certo? A Karina, ela tinha, na hora que você estava falando, ela já tinha escrito aqui, sugerindo que poderia ser pela roleta. A roleta. A roleta online é muito legal, porque ele monta a roleta com a quantidade de elementos que você quiser. Se você quiser colocar os símbolos, piano, forte, mesoforte, crescendo, ela organiza em quantas partes? Em 4, em 6, em 20. Se você colocar o nome de 30 alunos, ela vai dividir em 30 partes com o nome de cada um. É bem fácil. Fácil de fazer e fácil de usar também. Muito bacana. Desde do início que você apresentou algumas considerações, né, argumentações apoiadas em alguns autores da área, e esses exemplos de jogos também. A Elaine está dando aqui um exemplo que ela diz que usa muito com os alunos. É o Partita. Isso. O Partita a gente simplesmente entra online, não precisa ser cadastrado, não precisa baixar para o seu celular, nem nada. E lá ele tem vários jogos em clave de Fá, em clave de Sol, níveis de dificuldade diferente, né? E nomes de notas, ritmo, e vários desafios diferentes. Vocês vão ver, né? Tem lá o jogo da bomba, se o aluno não conseguir dar nome às notas enquanto o tempo está acabando, desafio tempo, né? A bomba explode, né? E ele vai querer jogar de novo. Bem interessante, bem fácil de acessar, porque simplesmente colocar no Google, né? Digitar ali a partita. Acho que era .mus, né? Isso, ela colocou no chat. Isso. Uhum. É só entrar, escolher, jogar e sair. Não precisa ter memória no celular, e pode ser no celular, no computador, no tablet, tanto faz. Bem interessante. Então, gente, agora é o momento para as perguntas, as considerações de vocês, né? Se vocês têm alguma perguntinha para a Bianca, esse é o momento. Ou mesmo experiências para compartilhar. Quem usa ou usa algum outro aplicativo que eu não comentei, né? Se quiser dividir com a gente, é muito bem-vindo, porque às vezes tem, né, novidades, às vezes, o Leonardo.
Oi, Bianca. Tudo bom? Tudo. Tudo bom. Eu sou aluno de mestrado em música da Unicamp e eu estudo comunicação sonora em videogames, né, que é o sons e efeitos sonoros. E minha pesquisa ela envolve algo muito próximo do que você faz, só que com videogames, né? Eu faço, inclusive eu andei fazendo para alguns artigos protótipos de jogos que ensinam música ou percepção sonora. Uhum. E aí fiz um protótipo de um aplicativo que o usuário pode mixar a música, adicionar instrumentos, tirar efeitos e tudo mais. Aí fiz um também de percepção para intervalos musicais e fiz um outro que é de percepção de melodias dodecafônicas, que é bem difícil, inclusive. E eu achei super interessante sua pesquisa. Eu acho que é bem bacana mesmo a gente usar jogos ou games, né, no ensino de música, porque torna tudo muito mais lúdico, mais atrativo, mais leve, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Parabéns pela sua E pesquisa. esses teus protótipos, você não vai disponibilizar para a gente? Então, é Pra gente porque testar? os artigos que eu escrevi foram todos submetidos para Revista. eventos ou para revistas. E aí eles já recebi carta de aceite, só que eles não foram Tem que publicados esperar. ainda. Mas em breve deve sair. Mas deixa para a gente ter um nome depois para a gente te Claro. achar, né? Tá. Vou escrever aqui no chat. Isso, por favor. Legal. Muito legal. A Cíntia está dizendo que utiliza o aplicativo Claves. Pela leitura de notas, variação de tessitura, clave de sol e fá, exatamente. Exatamente, é aquela coisa, né? Aquela atividade simples, é nome de notas. Aí você fala assim, por que não já colocar no caderno e pedir para ele fazer? Mas se a gente consegue revezar entre modos diferentes de fazer a mesma atividade, né? Nada melhor. A gente conquista o aluno e faz com que ele não perca o interesse, né? Isso mesmo. Simone, tem uma coisa interessante disso aqui que estão me vendo aí? Estão me ouvindo? Porque Sim. Eu ainda sofro com isso de não me ouvir quando eu estou falando. Uma coisa interessante na existência dos jogos é porque, por exemplo, a gente tem 4 tipos de aprendizagem. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta do caderno, do papel. Mas eu convivo aqui com meu filho, por exemplo, não gosta de escrever. Exatamente. Então, eu transformo tudo na escrita, mesmo que seja um jogo, eu tenho que pegar um papel e sair escrevendo. Mas a gente tem a pessoa prática. E aí, a pessoa prática, se você ficar presa só no papel, ela vai perder o interesse desse tipo de aprendizado. E tem aqueles que os outros dois variam, do prático para o teórico. Tem 2 variantes. Exatamente. Então, a gente precisa se adequar, porque geralmente a gente tem facilidade de ensinar para pessoas que aprendem igual a gente. Exatamente. Mas tem dificuldade de ensinar para quem aprende de outra forma. E isso é um treinamento que a gente precisa. Exatamente. E que eu vejo, eu às vezes rio, porque minha mãe não consegue ficar com eles tendo aula na casa dela, porque ele não é uma pessoa teórica. E aí ela não sabe ensinar ele direito, porque ela tem dificuldade. Ela diz que essa geração é toda diferente. E às vezes eu me acabo de rir por isso. Então é interessante. O jogo também, às vezes, você está cansado. E faz com que a aprendizagem se torne um pouco mais leve. Exatamente. Então, às vezes eu sou professora, mas de outra área, e aí eu estou inserindo de vez em quando alguma atividade que tenha algum jogo, mesmo que curta, para ver se os alunos prendem um pouco mais a atenção, porque a gente não pode escapar do teórico, porque tem que passar pelo teórico, mas de uma forma ou de outra prender a atenção. E
Imagine com Exatamente. criança, né? Porque eu vejo a professora da minha menina aqui, que está alfabetizando em plena pandemia de forma online. E a luta que ela tem com os graus de alunos numa mesma turma. Na mesma turma. É o desafio todo dia, né? Todo dia é um desafio. E a gente tem que tem que mesclar, né? Tem que mesclar tudo isso. Escrever também é importante, né? Não dá para deixar de lado, né? Ali. A Jussiane, né, levantou a mão. Isso, boa noite. Agradecer, né, primeiro, pela disponibilidade da conferência, né, da palestra, e só enfatizar uma questão mesmo desse momento que a gente passou, com relação à residência pedagógica. Eu sou aluna da UQSAL, licenciatura em música, e a gente teve um desafio nesse sentido. A residência pedagógica era para ocorrer de forma presencial, né, numa instituição pública, né, uma escola estadual, e minha preceptora está aqui, é a Helenise, e ela que me convidou para essa palestra. E assim, a gente teve muitos desafios, e principalmente nessa questão do que apresentar para o aluno. Aí você estava aí mostrando, né, a PowerPoint e tal, eu estava lembrando que chegou um momento que, professor, e agora o que é que a gente vai fazer? Aí fui para o Google e como é que elabora jogos no PowerPoint. Aí eu consegui elaborar esqueci o nome do jogo. Jogo da memória. Jogo da memória. Que a gente estava no assunto de clave, né, de armadura de clave e a tonalidade. Então, Sim. o aluno clicava em era armadura, vai contra o outro. Então, foi muito interessante a experiência, que eu passei por esse momento mesmo de não encontrar, não ter nada, porque a gente vivia em um outro contexto. Sim. E a gente teve que encontrar material e até elaborar para esse momento que a gente teve que viver e ainda está vivendo, né? Então, é só compartilhar mesmo essa experiência e o suporte, né, que a professora Helenise deu para a gente nesse momento de tanta dificuldade, e a gente ainda está no virtual, na residência. E obrigada pelo curso. Que legal, né? Que legal. Na verdade, eu tenho certeza que isso aconteceu com todo mundo, né? Todo mundo teve que dar um jeito, e depois de algum tempo é que foram surgindo alternativas, mas naquele primeiro momento foi uma coisa assim que pegou no susto, né? Pegou no susto. A gente ainda dava aula pelo WhatsApp, né? Chamando por vídeo. Depois que a gente foi conhecendo os meios de fazer um negócio um pouquinho melhor, de ter essa, né, oportunidade de compartilhar a tela e tudo mais. Ao mesmo tempo, esse ano que passou e esse ano, muitos cursos, né, Simone? Assim, eventos que a gente não participaria se fossem presenciais, porque pelo deslocamento e tudo mais, e por ser online, a gente está conseguindo acessar e conhecer pessoas de tudo que é lugar, e ter acesso também à informação de um jeito que não iria existir antes, né? Imagina agora, essa palestra estaria sendo como, Simone? Realizada ao vivo. Ia ser bem complicado para você vir para a Feira de Santana, né? Na Bahia. Sim. Então, olha que legal, quantas oportunidades também se abriram, né? Com isso. Muito, muito, muito interessante. O Leonardo já colocou ali os dados dele, né, o e-mail, também aonde a gente pode encontrar já alguns artigos. A Helenise também está dando ali o acesso a um aplicativo que ela também utiliza com os alunos de jogos, né? Deixa eu ver se tem... se teve mais aqui... Não. Aí André levantou a mão agora. Olá, professora. Estão me ouvindo aí, pessoal? Tudo bem? Sim. Boa noite. Eu sou da área de exatas, né? Eu tenho formação em matemática e atuo em computação, né? Tranquei aí o curso de computação e o mestrado também na área de computação. E música eu me envolvi desde cedo. Eu sou de Salvador, Bahia.
e estudei música no Manuel Novaes, escola pública. O pessoal deve conhecer aí, que eu nem sei se ainda tem escola lá. Aí depois fui para a UFBA, aí cheguei a estudar na UXAL aqui em Salvador, piano, e trabalhei também com alguns professores na UFBA no curso, em pesquisa mesmo, na área de desenvolvimento de algoritmo para questões de análise musical. E Olha aí, só. assim, eu cheguei meio no final, não vi, cheguei há pouco, não tive tempo de ver, se possível, minha pergunta é essa, né? Se vai estar disponível essa gravação, eu queria o link, se possível. E aí, na verdade, outra coisa que eu queria trazer, eu não sei se vocês conhecem o Kahoot. Já ouviu falar do Kahoot? Sim, mas você podia falar para a gente, explica. Aham. Pronto, o Kahoot, assim, né, de um modo bem simples, é um aplicativo onde você pode trabalhar online ou em rede. Se você está na sala, você vai lá, disponibiliza um número, e esse número, os alunos vão entrar com esse código, e esse código vai estar lá as respostas, né, de marcar A, B, C, D. E esse aplicativo, você vai nele e você cria as perguntas, né? É uma forma, assim, meio tecnicista, tradicional, né, para quem é de educação, mas, assim, eu acho muito importante, porque também depende de como você elabora a sua pergunta, né? Por exemplo, eu sou professor de matemática, hoje não atuo dando aula não, mas dei aula há muito tempo. E é meio que o pessoal fala assim, matemática é técnica pura. Não, depende de como você pensa na questão. Entendeu? Então, assim, uma coisa é você vai ensinar o menino a calcular a área dentro da sala de aula, outra coisa é quando ele está dentro de casa, ele precisa saber que vai botar piso no chão e aquilo ali é a mesma aula que está lá dentro. Então, assim, aí a questão do Kahoot é justamente isso. E quando eu, dando aula de música, né, agora também estou parado. Quando eu dava muita aula de música, até piano e violão, eu usava muito Kahoot, né? Usava muito ele, assim, e até alunos fora do Brasil. Aí eu colocava, fiz até umas brincadeiras uma época, assim, logo do início, tem muito tempo isso. Quando começou a história de live no YouTube, era legal. Só que aí tinha a questão do atraso. Aí é mais ou menos isso que eu queria falar, entendeu? Sim. É um aplicativo, eu vou compartilhar aqui o link no chat. E é um aplicativo muito bom, porque eu vou ser sincero, professora, eu sinto muita falta, assim. Hoje em música, eu não atuo profissional. Eu sou entusiasta, assim, apaixonado, adoro ver o pessoal de música falando, assim, aí estou defendendo uma área, estou defendendo outra em música ali, vou mudando, entendeu? Que eu gosto muito. E aí eu sinto muita dificuldade disso. A tecnologia, nessa parte de educação e música, eu acho assim, eu não consigo achar, nem a nível de Brasil, nem a nível internacional. E isso eu já vejo bem contrário, né, na minha área de computação. A gente tem sistemas de ensino hoje muito bom em computação, entendeu? E aí, às vezes, eu fico, porque se isso fosse música e tal, se a gente conseguisse fazer, por exemplo, outra coisa também, que eu vou botar aqui também o link, é o Scratch, que é programação. Teve um professor que falou de jogos aí e tal, e aí esse Scratch, você ensina crianças a programar. E assim, eu já fiz uns trabalhos com ele com música, né? Eu vou botar também, eu boto o link aqui, e é justamente criando escalas musicais, criando os intervalos e tal, mas o meu foco não era música nessa época, né? Essa atividade era a atividade de ensinar programação. Mas aí, assim, já estava estimulando os alunos a reconhecer as escalas, os intervalos, entendeu? Sim, Aí com queria deixar certeza. esse relato e o que eu queria saber mesmo é se vai estar disponível, né? Porque eu cheguei atrasado, eu queria, se tiver gravado aí assistir depois. Era isso, professora. Obrigado aí a atenção de todos. Né? Ótimo, ótimo. É verdade, né? O pessoal da computação tá muito na frente, porque entende disso, né? Dos sistemas, né? Ai, ai. A Amanda ela também está sugerindo 2 aplicativos também aí. E André vai estar disponível sim. Vocês podem depois acessar. Que normalmente a gente faz uma ediçãozinha rápida, provavelmente já vai estar disponibilizado a partir de amanhã, dependendo até hoje mesmo. É o canal do YouTube G com Música. Deixa eu até colocar logo o link aqui do canal. E aí, todas as outras videoconferências, elas já estão disponibilizadas no canal.
Essa é a 7ª videoconferência. Aí vocês vão tem uma playlist videoconferências do do Clube do Piano a 4 Artes. Aí vocês podem ir direto nessa playlist. Deixa eu até passar aqui o link já específico. E aí vocês vão ter acesso. Aqui, que é o canal Gcom Música. Isso. E aí, pessoal, temos mais perguntas, mais sugestões? Vou dar um tempinho, senão a gente já vai estar concluindo, mas agora eu gostaria de registrar esse momento, quem pudesse abrir suas câmeras. Vanessa, dá para... Ah, tá, o André está disponibilizando ali o do Kahoot também. Certo. E aí, quem quiser abrir suas câmeras para a gente fazer um registro, né? Até para a Bianca também ter. Sim. Aí você pode tirar, Vanessa? Posso, Pro? Tá. Aí você avisa também para a gente poder fazer a pose. Só um minutinho. Tá certo. É sempre bom ver os rostinhos, né, Bianca? Ah, sim. E a gente fica vendo só as fotinhas paradinhas. Nossa, Foi, Vanessa? Pronto, eu vou tirar. Ah, tá. Foi. Ok. Bianca, Isso. nossa, muito, muito obrigada mais uma vez, muito bacana. Você também tem, né, Bianca? Você tem os jogos que você disponibiliza assim para venda, não é isso? Sim. Não sei se tem um site, né? Que E tem também tem também material grátis, tá? O site é biancaribeiro.art.br. Ali tem material grátis, tá? São materiais feitos no PowerPoint, mas está ali. Isso. biancaribeiro.art.br. É só entrar em materiais grátis. E ali tem é só pegar, né? Ah, tá, já entrei até aqui já. Ok. Para o pessoal conhecer, né? E vocês também lá, de vez em quando, fornecem cursos também, não é isso? Sim. Pode ir acompanhando por esse site, né? Pode, isso mesmo. Isso mesmo. Certo. Olha lá, Vanessa isso também mesmo, colocou ali. Então, assim, Bianca, muito obrigada mais uma vez, assim, pela sua disponibilidade, assim, quando a gente fez o convite, o contato, nossa, Bianca respondeu, assim, muito prontamente, né? E é bem interessante, porque a gente vai ampliando, né? E vai, digamos assim, essa troca, esse compartilhamento, né? E também eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, que participaram, lembrando que essas videoconferências, elas ocorrem mensalmente, a do mês de outubro, provavelmente vai acontecer na última semana, na última segunda de outubro. A gente ainda está fechando, assim, mais ou menos a temática, mas a gente sempre procura fazer uma videoconferência mais voltada para o professor e outra voltada para o instrumentista professor. Então, a próxima a gente vai estar
perpassando pela temática da composição, a composição de peças didáticas, porque hoje, assim como o professor ele tem que se munir de ferramentas, a exemplo de jogos, né, de recursos para aulas de piano, também, cada vez que passa, é necessário também a gente produzir as próprias peças, né, para poder atender as necessidades de cada aluno, né? Então, vai ser uma temática nesse sentido, mas a gente ainda está fechando direitinho e a gente sempre divulga nas redes, assim como vocês ficaram sabendo dessa videoconferência. Agora, vocês também se inscrevendo lá no canal Já com Música, aí também vocês recebem as notificações, né? Ou seguir a gente também no Instagram, que é Piano a 4 Artes. Mas muito obrigada, né, pela participação de tudo, e Bianca, nossa, muito, muito, muito gratidão por esse momento. Obrigada a você, Simone, pelo convite. Espero que tenha sido, né, que tenha sugerido, tenha trazido algumas ideias a mais. Tenho certeza que tem bastante gente aqui que trabalha com isso, né? Professor de música, de piano, e estou à disposição, sempre que precisar, viu, Simone? Só mandar um recadinho. Tá certo. Eu vou interromper aqui a gravação.